Fala galera, aqui é Elton Derete, estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast de negócios, carreira e empreendedorismo. E hoje temos alguém aqui, cara, tem história hoje, hein, irmão? Tem, hoje vai ser bom. Vai, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tamo de lusa hoje? De lusa, né? Eu sei que você gosta de vermelho, verde e branco, aí eu vim. Ai, Deus, tirando o verde, o resto até que tá legal. Tá bom. Tá legal. Antes de passar aí pro Thiago para apresentar o nosso convidado, quero falar da Fader Estratégias Internacionais, que é a nossa patrocinadora e grande parceira aqui do podcast. Para quem não conhece, a Fader tem mais de 25 anos ajudando empresas e marcas a exportar e importar também. Então, se esse é o momento da sua empresa ou da sua marca para conhecer ou desbravar os mercados internacionais, procura o pessoal da Fader no @Fader Internacional no Instagram ou no telefone 47 30 35 2400. O Thiago e a Sheila e o super time da Fader vão poder ajudar vocês nesse momento e a encontrar atalhos no mercado internacional, tá bom? Tiagão, quem tá conosco aqui? Nos conte. Bora lá. O nosso convidado de hoje, ele é engenheiro com formação em administração, MBA em gestão estratégica pela FGV, tem mais de 20 anos de experiência profissional à frente de marcas líderes dos seus segmentos como Puket, Hope, Lingerie, Le Postiche, Trifil e Scala. Tem atuação nas áreas de franquia, inovação, inteligência de mercado, marketing, planejamento estratégico e estratégias go-to-market. Ele é mentor em Endeavor e atualmente é CEO do grupo Brascol e da Mega Polo Moda e conselheiro de empresas. Bem-vindo, Carlos Eduardo, o famoso Padula. Valeu, Padula. Obrigado, Elton. Obrigado. Bem-vindo mesmo, né? Eu tô te devendo, acho que eu te dei um... A gente demorou para ajustar a agenda nesse corre-corre. É assim, é mais difícil. Correria, você conhece bem, né? Mas eu acho que esse tipo de iniciativa que vocês estão aqui, né? Sempre que é para falar de varejo, para falar de negócio, para falar de desafios ligados à construção de negócio, né? Gerar emprego, gerar riqueza, gerar desenvolvimento. Eu acho que é sempre apaixonante, né? É o que eu tenho feito nos últimos 25 anos da minha vida. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, às vezes a gente acerta mais, às vezes nem tanto. Mas é o que apaixona, é o que faz a gente acordar todo dia com brilho no olho. Muito legal. E essas histórias a gente quer contar aqui. O propósito do nosso podcast é esse: é contar as histórias que deram certo, onde a gente acertou mais, as que não deram tão certo, a gente não acertou tanto assim. Porque a gente brinca que a gente precisa impactar uma pessoa por semana. Se a gente conseguir isso, a gente está feliz e está cumprindo nosso papel aqui. E, cara, eu fiquei muito, muito impactado quando a gente faz aquela nossa primeira introduçãozinha, algumas mini perguntas assim, quando você falou que, como curiosidade, sua carreira é não planejada. Conta um pouco disso para a gente entender aí. Eu acho que você já passou também, essa ficha caiu para mim quando eu fui fazer um processo seletivo pela primeira vez e já com a idade avançada. E batendo um papo com a Red Hunter, que hoje é uma querida amiga, ela falou: Padula, mas você não planejou tua carreira, os próximos passos? Eu falei: não. Né? Eu, na verdade, da engenharia, acabei caindo para o segmento têxtil, né? Na época se fazia muito a questão de implantação de just time e tal. Dali em diante eu acabei me transformando de acordo com o que os projetos me convidavam, no sentido de o que me emocionava, né? Eu vou fazer isso em alguns momentos da vida, começando, recém-casado, porque precisava fazer grana, né? E aí eu descobri que era mais legal trabalhar como representante comercial do que como engenheiro, né? E quando eu percebi, tinham passado 15, 16 anos, eu tinha um escritório com 13 representações, funcionários internos. Eu cheguei a ter 0800 no meu escritório antes de muita empresa oferecer 0800. E marcas como Vidbula, Calçados Clean e vários outros, chegam a 13 representados. E isso, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, que incrível que foi, né? Porque antes de eu começar a pensar em fazer consultoria e depois uma grande oportunidade que eu vou contar na sequência, que nasceu pela Puket, né? Que era uma das representadas que eu tinha no escritório, o Cláudio e o Adolfo, fundadores, em algum momento eles tinham um terceiro sócio, Cláudio Cutinicas, outro amigo, dono da Berlan Tecidos.
Eles se separaram, o Cláudio voltou para atuar com o pai, Cláudio e o Adolfo ficaram solo, Adolfo um cara industrial, né? Muito cartesiano, o Cláudio gênio na parte de produto, marketing, e o Cuti que saiu era o comercial da história. Ou seja, Bom, o que nós abriu vamos fazer? espaço. Vamos abrir uma vaga aqui e vamos trazer alguém do comercial. Né? E numa das visitas do Adolfo e do Cláudio em Ribeirão Preto, onde eu tinha o escritório, Padula, você não quer vir para o lado de dentro? Né? Você está com a gente há tempo, a gente gosta do teu trabalho, da maneira como você lida com as coisas. E quando eu percebi, eu estava dentro da Puquê, por onde eu fiquei 12 anos. Então, na linha do tempo, eu comecei a entender o quanto foi importante aqueles 15 anos. Né? Porque aqueles 15 anos me deram uma coisa que às vezes eu não encontrava em executivos que eu precisava contratar, que era o conhecimento do que é o varejo de verdade. Né? Porque naqueles 15 anos eu visitava o lojista, eu conhecia o lojista, eu sabia como ele operava, quais eram as dores dele, né? O que as empresas que operavam melhor faziam de diferente. Legal. Conheci, na linha do tempo, o estado de São Paulo, os buracos das estradas. Né? E depois, na Puquê, nessa primeira etapa, como gerente nacional de vendas na época, né? Antes de assumir como direção, o Brasil. Então, outro dia eu estava, há pouco tempo atrás, agora uns 4 meses, eu resolvi mapear todos os municípios que eu conhecia no Brasil. E eu cheguei à conclusão que eu conhecia mais de 800 municípios ao vivo e a cores. Uau! Né? Você considerar que nós somos num país de 5.560 e pouco, mas acima de 20 mil habitantes, no máximo 2 mil, essa base, às vezes eu nunca dei valor para isso, porque isso era tão natural. Mas, às vezes, numa reunião, alguém fala assim, não, porque lá em Araxá, eu falo, não, Araxá tem a rua principal, perto do Hotel Barreiro. Peraí. Mas lá em... E esse conhecimento hoje de qual shopping, qual cidade, como funciona aquele varejo local, aquela região, acabou me sendo muito útil nos projetos e à frente de empresas, quando eu precisava lidar com representantes, gerentes regionais, tomar qualquer decisão. Né? Então, esse não planejamento foi trazendo alguns skills, algumas experiências, que a hora que você começa a ligar os pontos, né, acabaram sendo úteis, produtivos e me ajudaram bastante no dia a dia. Bem interessante, Legal. bem interessante. Ô Padula, puxando esse negócio dos municípios que você conheceu, eu vou fazer uma pergunta que a resposta ela é bastante óbvia, mas às vezes a gente precisa trazer à tona. Há uma diferença muito grande de comportamento de consumo, de comportamento de compra em cada um desses 800 municípios que você visitou. E aí o comportamento da abordagem da sua marca, abordagem de venda era diferente. Você está coberto de razão. Né? O Brasil é um país continental. Né? O Brasil tem idiosincrasias em cada uma das regiões que é mais diferente entre si do que, às vezes, países da Europa. Né? Verdade. Em termos de comportamento, em termos de biotipo. Né? Você que trabalha com calçado hoje, a grade de calçado que você vende no Sul é diferente da grade de calçado. A numeração é outra. Né? Na lingerie, a grade do sutiã é diferente, porque tem questão de biotipo. A grade do sutiã é quase infinita. Né? Tem 200 taças, 200 tamanhos, um negócio que não termina nunca. E eu acho que esse aprendizado, né, que esse viajar pelo Brasil me trouxe, me ajudou para cada uma das marcas que eu participei, desde marcas que eram mais democráticas ou mais abrangentes. Quando a gente fala de Trifil, chegou a administrar 38 mil pontos de vendas ativos no Brasil. Uau. De lojas americanas, né, sempre com as dificuldades de loja americana, né, até a Dona Maria com a sua lojinha lá no interior do Piauí. Né? Então, quando você trabalha numa marca democrática, você tem que equilibrar o portfólio de forma a ser o mais estándar possível para que você possa estar presente em todos esses perfis. Já quando você atua com marcas que têm um posicionamento um pouquinho mais premium, né? Não estou falando de marca de luxo, porque nunca trabalhei em nenhuma delas, mas por que uma marca mais premium? Né? Não é uma meia, né? É um produto diferenciado, tem um trabalho de branding que talvez seja... No meu ponto de vista, né, e opinião, cada um tem a sua, mas eu acho que a Puquê ela é um dos melhores exemplos de branding que o Brasil conhece.
né, de uma marca nacional. Porque é uma das poucas marcas que, quando você pega um produto, você não precisa ter o tag para saber de que marca ela é. Justo. Né? E isso é muito difícil construir numa marca. Mesmo outras marcas que a gente tem hoje de referências no mercado, você tirar a etiqueta, ela cabe na marca do vizinho. Exato. E está tudo certo. Né? A gente brincava que você pega uma meia que não é da Puquê, põe dentro da loja da Puquê, alguém vai falar, olha, tem um intruso aqui. Tem alguma coisa estranha aí. Então, ou na própria Hope, ou a Scala, que era a marca premium da Trifil, aí sim você tem que usar um pouco dessa diferença entre cada uma das regiões para entender como você vai atuar naquela cidade, com que tipo de portfólio, como é que você vai fazer para conseguir chegar naquele consumidor. Né? Então, é bacana, é interessante você conseguir... E conhecendo ao vivo é muito mais fácil do que numa planilha de Excel ou numa análise de IDH por indicadores, né? Porque você viu como as pessoas pensam. Qualitativamente, você não vai ter essa resposta, né? Eu te provoquei porque é um ponto de discussão que a gente tem, que eu tenho tido com várias pessoas, assim. A gente vive na era da informação, está todo mundo com acesso aí a essas diferenças de grade, de tamanho, de percepção, de biotipo. E a gente insiste em criar um módulo, seja de... E eu não estou falando só de comunicação, porque é produto também. Tem bem isso. Mais amplo. É o produto, é a cor, é a paleta, e aí sim entrar na comunicação e achar que nós vamos pegar esse Brasilzão, meu Deus, aí nós vamos empurrar uma comunicação única. E vai funcionar. Não vai. A representatividade do São João no Nordeste é completamente diferente da representatividade do São João nos estados do Sul e Sudeste. Totalmente. Se você não souber usufruir disso na sua campanha de vendas, na sua campanha promocional do ano, nas suas lojas do Norte e Nordeste, você vai perder e vai deixar de capturar oportunidades incríveis. E a gente vê grandes marcas. Como as festas de outubro no Sul são muito fortes, no Nordeste não tem participação nenhuma. Né? Não tem significado algum, nem existe, na verdade. Então, essa questão regional ela é bastante desafiadora. Eu acho também que a gente vive um momento que a gente tem muito acesso à informação, não tem muita informação. Porque é um pouco diferente que a gente também... Porque a gente se engana, às vezes, um pouco. Na grande maioria, o acesso é uma coisa, você absorver aquela informação é outra totalmente diferente. E tem uma coisa que você mesmo fala, assim, não é nem só acesso à informação, é acesso a dados, né? Que Sim. É outra coisa outra coisa diferente, né? mais diferente, mais desafiadora ainda. No varejo, então, mais ainda. Porque, cara, eu tava vendo um relatório que a gente recebeu. Você faz um stories de 30 segundos quase para nada hoje em dia, porque o cara acessa 3 segundos. Mas o problema não é acessar 3, porque se você não for interessante acessar 3, beleza. O problema é acessar 3, às vezes, de um stories de uma marca é uma coisa, mas acessar 3 segundos de um conteúdo, de uma informação, de uma reportagem e acha que já entendeu. Sim. E diz, opa, já entendi, o que aconteceu foi isso. Cara, não é possível, sabe? Então, acho que está muito raso hoje, a gente tem muito acesso à informação, mas pouca informação. Ou pouca informação com a devida profundidade que deveria ter. Sim. Né? E pegando o gancho da tua pergunta, das diferentes formas de consumo, você também atuou em 2 mercados que são complementares e distintos ao mesmo tempo, que é o atacado e o varejo dito franquias, né? Dentro da sua experiência. E eu não sabia a tua experiência de representante. Essa é novidade. E olha que eu estudei a vida do homem já, mas essa é novidade. A gente vai convidando, a gente vai estudando, né? Vai tentando seduzir, né? E é legal, assim, agora mais ainda admirando sua carreira, porque o representante, para mim, ele é um profissional de extrema funcionalidade, de extrema importância, especialmente para o mercado de moda, né? Eu estou na moda há 20 anos, desde que eu entrei, estão falando que vai acabar a vida do representante, até hoje não acabou e não vejo acabar. Tem que se atualizar, como toda profissão, obviamente, mas que muitas vezes é meio colocado de uma forma pejorativa. O cara é... Cara, é muito legal saber essa história. Acho que para todos os representantes que estão nos vendo aí, fica como inspiração. Mas, voltando à pergunta, como é que ou como é que você vê a maior diferença entre gerir o atacado e gerir o varejo, né? Porque tem tônicas diferentes, e eu também vivo isso, eu quero ouvir um pouquinho de quem tem mais experiência para ver se eu estou no caminho certo aqui. Vamos lá. Primeiro assim, se vocês estão sentindo que o mercado, que as pessoas, que o mundo está raso, e vocês estão um pouquinho mais
mais jovens do que eu, né, para não falar muito, para mim isso é um desespero. Né? Eu me ressinto, aí não é saudosismo, não é caretice, né? Não é nada disso. É que eu acho que é uma pena. Né? Eu acho que eu fico triste. Eu tenho a sorte de ter 2 filhos, né? Uma filha de 38, um filho de 28, com os 2. Eu tenho o privilégio de poder ter discussões no limite que eu precisar. E às vezes vou sofrer porque eles vão estar mais preparados do que eu. Porque eles foram educados, né? Dessa forma. Eu acho que esse mundo raso de informação... Porque o que você falou, a informação ela só tem valor se ela for relativizada e for útil. Né? Produzir informação custa caro. E ter uma série de informações, se você não souber como usá-las... Né? A discussão rápida, né? Estou com um neto de 5 anos. Puta, ChatGPT, daqui a pouco as crianças não fazem mais nada. Eu falei, e daí? Né? Eu ia lá e pegava a Barço, conhecer. Não mudou nada. Sim. Né? Sim. O que precisa é que um professor, que uma escola, que um pai, que uma mãe desafie a criança a discutir o assunto que ele gerou. Se ele vai gerar usando um livro, um ChatGPT, ou tanto faz. A diferença é que a gente copiava da Barça. O que não pode né? é parar aí. Isso. Né? Porque meu pai também, se eu parasse ali e entregasse, ele não trabalhasse comigo aquela informação para ver o quanto eu compreendi, eu ia ficar também só na cópia. Então, mudou só o como. Né? Mas eu espero que as pessoas acordem, acho difícil, e comecem a ler pelo menos até a 4ª, 5ª linha para entrar numa discussão sobre o assunto. Voltando, né? Diferenças da indústria e do varejo. Você falou de representante. Representante foi uma grande escola, foram mais de 16 anos. A grande diferença, e eu acho que o estigma que o representante sofre, para aqueles representantes que estiverem ouvindo a gente, eu acho que é culpa do representante. Tá? Eu falava isso em convenção de representantes. Eu falava, você pega um médico que estuda 8, 10 anos para se formar, e ele passa o resto da vida visitando o congresso e se atualizando. Você pega um advogado, ele está o tempo todo se atualizando, porque senão ele perde a capacidade de entregar serviço para os clientes dele. Você pega um engenheiro, não é diferente. Você pega um dentista, não é diferente. 20 anos atrás, você punha um aparelho na boca com ferramenta e hoje tem o tal do Invisalign. Sim, Invisalign. E não estou fazendo propaganda de Invisalign. Mas se ele quiser patrocinar, se você quiser mandar um Pix, né? Se o dentista não se atualizar... O representante comercial, na sua maioria, eu falava isso para os nossos representantes comerciais, e tive empresas onde a gente tinha de 80, até empresas com 400 representantes, eles acham que eles não precisam se atualizar, que o negócio deles é só vender e que está tudo certo. Então, às vezes, eles estão despreparados para discutir questões tributárias com o cliente dele, questões de visual merchandising. Então, o que me fez ser diferente como representante, construir um escritório, 13 representações com mais de 10 funcionários, e isso tudo me ajudou depois, é que eu sempre entendi o papel do representante diferente. Para você ter uma ideia, eu tinha um talão de pedido que chamava CE Padula, Comércio e Representações Limitadas, e eu não usava o talão das fábricas. Eu tinha um funcionário, um sobrinho, que só repassava os pedidos, porque eu queria que o contato com o meu cliente não fosse de nenhuma das marcas, mas o meu. E tinha escrito nesse talão o seguinte: prezado cliente, o nosso escritório atua com as melhores marcas do segmento. No entanto, problemas ocorrem. Caso aconteça alguma coisa com um dos nossos produtos, por favor, não perca o seu tempo. Entre em contato no nosso 0800, que é a função do nosso escritório resolver para você. Fantástico. Então, e isso lá em 1900 e piruleta, né? A real prestação de serviço. Isso. Os representantes que pensam assim estão todos muito bem, obrigados. Sim, Né? sim. Eu acho que o representante é fundamental, ele é o elo de ligação. Eu te dou 2 exemplos simples. A Lupo é uma das grandes empresas desse mercado, quando você fala de capilaridade. Né? Eu conheço bem, porque na Trifil, que inclusive foi adquirida pela Lupo, depois que o fundo Carlyle vendeu, aposta em representantes até hoje. Sim. Né? Eu tenho um contato, às vezes eu converso um pouco com um amigo, que é o Denis, dono do grupo Lunelli, né, lá do Sul, uma empresa que não é pequena, né? O Denis, a Viviane, a irmã. E eles sempre apostaram e respeitaram os seus representantes, sempre entenderam a importância, né, do representante. E essas empresas que assim o fizeram, o Mogoshi, lá da Milado, tem várias, tem hoje um posicionamento sólido no canal multimarca, estruturado. Então, o representante ele é fundamental,
Mas é importante que a gente entenda que, como qualquer profissional, o representante precisa Precisa entender o atualizar. papel dele e se preparar para fazê-lo bem feito. As estratégias de go-to-market, elas são interessantes, porque elas te dão... no go-to-market, eu sempre me sentia mais protagonista, mais ativo. Né? Legal. A capacidade de você ir ao mercado, provocar o mercado, abrir novas regiões, ela está mais na tua mão do que no varejo. Né? O varejo, as ferramentas são outras. Né? Sim. Para buscar o fluxo para a tua loja, você precisa buscar um shopping que tenha fluxo, você precisa trabalhar bem a tua visual merchandising, né? A tua vitrine, o teu branding de marca para você ser procurar. Então, é uma outra maneira, mas eu sempre me sentia no varejo um pouquinho mais responsivo do que protagonista. Né? As estratégias para você protagonizar no varejo, elas estão mais ligadas a se transformar numa marca de consumo. Eu conheço várias empresas, e você também, que não são protagonistas como marca. Né? Algumas delas, marcas de um bi de faturamento anual, e pouca gente vai lembrar do nome delas. Sim. Né? E conseguem ter um resultado incrível, porque tem um go-to-market, tem uma ida ao mercado, uma estratégia de representantes, de gerenciamento de canais espetacular. Né? Perfeito. E às vezes marcas incríveis, bacanas, bem resolvidas. No varejo, a hora que você compara os faturamentos, você fala, poxa, mas eu achei que essa era tão maior. Né? Eu estou vivendo uma experiência interessante. Eu estou no conselho de uma empresa de Fortaleza, que é uma empresa de 18 anos de vida. Gigante, né? essa eu conheço. Maior do que... Ela deve estar entre as 3, 4 maiores indústrias de lingerie do Brasil. Né? E através do mercado de revendedoras. São 40 mil revendedoras. É um mercado novo para mim, um aprendizado. Então, mas, de novo, esse go-to-marketing, né? Como que eu ativo esse mercado, se é com revendedora, se é com representante, como que eu chego no meu cliente final, é sempre interessante. Mas as estratégias da indústria, né, de distribuição e do varejo, seja através de franquia ou de loja própria, elas são diferentes e as ferramentas que você tem que pilotar são outras. Os parafusos são diferentes, São tem que diferentes. apertar, né? Total. Mas esse é um bom ponto e acho que ele tem uma conexão direta com aquilo que a gente estava falando sobre esse entendimento. A gente estava falando do entendimento geográfico, né? Mas no fundo ele passa diretamente sobre esse entendimento sociodemográfico, ou seja, o entendimento de canal, como que eu abordo... Pô, se você entendeu que tem um consumidor disposto a comprar lingerie num relacionamento, possivelmente, né, de mulher para mulher ali, com catálogo, olha junto comigo, cara, vai fazer esse caminho. E se você vai oferecer, você vai ser uma solução de produto, uma solução de conveniência. Você não precisa necessariamente ser uma solução de marca. Para talvez um produto onde a marca... Sim. Importa menos, que ela não está ali aparecendo o tempo todo. Eu já ouvi dizer de algumas pessoas mais antigas do varejo que o produto que vende é o produto disponível. Então, se você se fizer presente no ponto de venda, as pessoas saem de casa para comprar e voltam com B, C, D. O ponto de venda é muito forte. Né? Quando a gente pensa em Brasil, de novo, 5.560 e alguma coisa municípios, não é simples através do varejo, num modelo de franquias. Porque você tem exceções? Tem. Você tem um Boticário, você tem uma Cacau Show, você tem uma Chili Beans, que passou a casa dos 1.000. Né? Sim. Mas se você olhar, vamos falar de franquia. Né? Você pega a ABF, Associação Brasileira de Franquias, a média geral das franquias são 60 franquias por franqueadora. Marcas que passaram a barreira das 200 lojas, você vai contar nos dedos... Né? Passou do 500, não sobra dedo. Né? Aí sobra dedo fácil. Então, é muito difícil você ser uma marca que atinja o Brasil todo, que esteja disponível para todos os consumidores por um canal único no Brasil. Eu sempre defendi a multicanalidade. Né? Perfeito. Eu lembro que eu fiz um dos eventos do SEV, que eu fui convidado para falar de construção de marca através do varejo, lá na AGV. Eu nunca esqueço que um rapaz que estava na plateia perguntou, poxa, mas como é que você resolve o conflito de canal? Eu falei, conflito de canal a gente não resolve, a gente gerencia.
É isso. Perfeito. Porque se você não tiver conflito de canal, significa que você está longe do limite do mercado. Bom ponto. É que nem febre em criança, né? A febre vai dizer que você tem um problema. Né? Aí você gerencia a febre e tal. A hora que você olha para o mercado, se está todo mundo calmo, ninguém está reclamando, é porque você está muito aquém dos Você limites está deixando do o share na mercado. mesa, Sim, né? mesa. Tá. Então, o conflito de mercado ele serve para te dar sinais, e aí sim você vai gerenciar com inteligência, né? Para que todos os canais funcionem sem que um canibalize o outro. Mas eu acho difícil uma marca protagonizar no Brasil, ter abrangência, ser uma marca democrática, com volume de negócios que o mercado do Brasil permite, se você não for uma marca com multicanalidade. Exemplo mais recente, o Boticário criando revendedoras. Sim, sim. Nossa, e sabe que você falou isso agora? Eu lembrei, eu não lembro te dizer quando, mas eu lembro que eu li um artigo seu no LinkedIn sobre o conflito de canais. E eu li aquilo e falei. Endeavor, E eu usei várias vezes. Muito obrigado. Muito obrigado. E é verdade, porque é bem isso. Falei, cara, é isso. O conflito de canal ele tem que existir. Na verdade, não pode ter caos de canal. Né? Você tem que ter a gestão de canais, tem que ter as suas regras e tal. Mas se você não tiver conflito, o mínimo de dor de cabeça, o teu share não está sendo explorado. Você falou, olha só, eu lembrei disso agora. Eu lembro quando a gente inaugurou a loja da... Quando eu chamo os caras de professor é porque tem um fundamento. Da PUC na Hope, da PUC no Shopping Eldorado. Eu tinha franquia no segundo andar acho que do Eldorado, né? Bem de frente à escada rolante. E no térreo do Eldorado tinha eu tenho ainda um grande Carrefour. E o Carrefour naquela época vendia Puquê, hoje não mais. Né? Então o cliente chegava na franquia, comprava Puquê, ou ele lá embaixo no Carrefour. E o franqueado não se conformava com isso. Né? E eu lembrava sempre o franqueado. E essa tese, assim, por coincidência ou não, exceto no caso acho que nenhuma, só da Lingerie, a Lingerie é uma monomarca pura, né? Lojas próprias de franquia, ela não atua no canal multimarca. Em todas as outras que eu atuei, eles eram empresas que eram multicanais, ou mesmo na Lepochiche, as marcas que a gente revendiam para outros clientes, que a Lepochiche trabalha, Samsonite, Delce, várias marcas, é uma multimarca. Né? Então eu falava para o franqueado assim, olha, eu estou te prometendo agora, desde o início do nosso casamento, né, que eu vou te fazer ser feliz, mas eu não vou ser fiel. Então, resolve agora se você quer casar comigo. Quer ou não. Porque eu não posso te prometer fidelidade, porque eu já tenho uma série de compromissos assumidos com dezenas de milhares de clientes no Brasil que eu não vou abandonar. Boa, agora, você vai ter uma tratativa diferente, você vai ter produto exclusivo, você vai ter assessoramento, você vai ter treinamento, você vai ter você vai ter um projeto arquitetônico. Você tem outras vantagens que eles não têm. Mas a fidelidade eu não posso te entregar. Então, se você quiser casar comigo, é agora a hora de você pensar se sim ou se não. Gostei dessa. Mas é um ponto que a gente discute pouco. É uma provocação que eu nunca tinha ouvido por esse prisma, porque faz sentido. Cara, se ninguém está reclamando que alguém está comendo o espaço da sua marca ali, significa que ou a pessoa está desinteressada, mesmo tá bom, vou perder aqui, eu vou substituir a marca, e é desinteressante também. Ou é isso, assim, tem tanto espaço que você nem sente esse conflito de canal. O teu canal. Concorrente está aproveitando. Exato. Com toda certeza. Exato. Então fica o ponto aí. Tomara que tenha conflito de canal na sua empresa, que você tenha que gerir isso aí todo dia. O importante é ter a gestão do canal, é ter as regras claras de canais, porque aí a dor vai vir. Mesmo tendo regra, vai vir dor. Não tem jeito. Você respeita a regra, vai ter. Vir. Eu sempre falava para franqueado na época, quando, mas tem multimarca na cidade. Eu falei, tem. Que eu posso prometer, quase igual, mas que eu posso prometer que ele vai fazer um monte de sacanagem com o preço. E eu vou lá atuar, e toda vez que ele fizer, o meu time vai ligar para ele, vai dizer para não fazer. Ele vai tirar o que ele fez. 2 meses depois ele faz de novo. Eu vou lá, então assim, nós vamos virar eternamente esse morde a sopra. Se você não quiser jogar esse jogo, não entra, porque esse jogo ele vai acontecer, ele não vai aprender. Tanto na Puquê, depois na sequência na Hope, quando eu cheguei na Hope, acho que eram 16 ou 17 franquias, acho que era isso, 15, alguma coisa por volta disso. E a gente foi para mais de 100 franquias e foi muito rápido, em 2 anos. E ali a Hope tinha mais de 8, 9 mil, 10 mil clientes multimarcas. Né? Então, esse gerenciamento... Estava na Americanas também, né? Americanas, Lojas Marisas, Renner, né? Exato, todos os grandes magazines. Né? O que a gente fazia, e a gente... mais do que isso,
que eu acho que foi interessante, tanto na Pokê quanto na Hope, que hoje eu olho para trás, eu acho que a gente acertou. Né? A gente errou algumas coisas, mas algumas a gente acertou. E uma delas foi, a franquia vai ser a referência de preço para criar espaço para o multimarca precificar bem. Né? Eu não quero ser um concorrente do meu lojista multimarca. Eu quero mostrar para ele que tem espaço para ele ganhar dinheiro com o meu produto. Né? Eu já vi exemplos no mercado, e exemplos ruins a gente prefere não citar, mas de marcas que foram para o mercado para concorrer com o seu multimarca, mostrando que deveriam vender mais barato. Né? E todas essas que assim fizeram não estão aí mais. Não estão mais. Na Hope e na Pokê a gente caminhou diferente. Né? A gente estava mostrando para o cliente, você pode ter o teu markup justo, né? Porque operar no Brasil não é barato. A gente sabe os custos de impostos, trabalhistas, enfim. O lojista precisa operar com margem para sobreviver, porque se ele morre, eu perco o meu cliente. Sim. Então, a franquia ela nasceu para dar valor no produto, para mostrar que tinha espaço e ajudar esse lojista a melhorar o oxigênio dele em termos de margem, né? E nunca o contrário. Então, o franqueado ainda tinha esse desafio de ter que vender mais caro, às vezes, do que o multimarca. E é bem comum isso, né? Porque o multimarca, você fala, puta, vou controlar preço em 10 mil pontos de venda no Brasil, esquece. Não vai. Né? Você controla o selling e tenta trabalhar o markup para ajustar ele. Senão não tem jeito. Mas não tem como controlar. E acho que esse é a grande paixão também. Né? Eu acho que é. Porque é uma delícia esses conflitos. Eles são muito bons, são muito bons. E é bem isso. Quando tem dor, tem conflito, está crescendo. Crescer dói e ter share grande de mercado dói. Não adianta. Dói. Quer não ter share grande, não quer ter dor de cabeça, bota uma franquia em São Paulo, uma no fica Rio, pequenininho. uma em Porto Alegre fica pequeno. Não vai acontecer nada, mas também você não vai ser ninguém na fila do pão, né? Não tem jeito. Ô, Padula, deixa eu te perguntar um negócio, mudando um pouco o prisma aqui. Você tem uma carreira super consolidada e bem desenvolvida, assim. E eu sei que você gosta desse papo de carreira, dessa construção. O que seria uma, duas, três, enfim, dicas para quem está começando, para quem está numa carreira aí, seja no comercial ou no mundo executivo, que você diz, puta, ó, cuidado com isso, ou trabalhem isso, que esse é um bom caminho, assim. Tá. Vamos lá. Ou pelo menos não dicas ou que não façam também, pode ser também. Ou até que você está sentindo falta. Você falou ali que tinha dificuldade de sentir a falta de alguns skills, né? Eu acho que hoje o grande problema que a gente enfrenta tudo é fast, né? Eu quero ser feliz rápido, eu quero ficar rico rápido, eu quero ser promovido rápido. Essa geração... Se eu estava conversando com minha filha, que tem 38, ela falou, pai, eu estou com dificuldade para lidar com essa nova geração. Eu falei, welcome. Porque eu acho que esse é o ponto, né? Toda vez que você pega um atalho, a chance de você dar certo vai ser menor, né? De cada 100 que pegou o atalho, um vai achar o caminho, 2, mas muitos vão se perder no caminho. Boa. Eu acho que tem algumas coisas que elas são imbatíveis, né? Primeiro, faça o que você gosta. É clichê? Putz, é muito clichê. Mas é verdade. Ou aprende a gostar do que você vai fazer. É o Thiago que diz, né? Que se não fosse verdade, não era clichê, não é isso? Exatamente. Se fosse, na verdade, não é clichê, né? E se não, e você precisa fazer aquilo, aprende a gostar do que você faz, né? Porque se você não gostar, se aquilo que você faz não te der... E eu estou há anos trabalhando nisso, e eu não achei uma palavra melhor do que tesão. Né? Concordo. Se você não tiver tesão pelo que você faz, se a cada meta que você bate, quem está no varejo, seja a vendedora da loja, seja o gerente regional, seja o CEO da empresa, se ele não comemorar, se ele não celebrar aquilo com energia, falar, putz, conseguimos, se ele não vibrar com aquilo, sabe, ele não serve para estar naquele papel. Né? Então, acho que tem que ter paixão. Segundo, eu acho que você tem que acordar todo dia e falar, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Né? Eu vou fazer melhor o que eu faço. Quando eu junto o time na empresa para bater papo, gestores, e tanto onde eu estou, quanto pelas empresas que eu passei, a primeira pergunta que eu fazia é o seguinte, o que você fez hoje que fez a empresa melhor? O que você fez hoje que vai fazer o trabalho da vendedora lá na loja, que é quem carrega esse grande piano, ficou mais fácil? Boa. Né? Porque você pegar uma rede como a Lingerie, por exemplo, é uns 700 vendedoras, né? E 60 pessoas dentro do escritório. Escritório, ar-condicionado. Não estou tirando a importância de quem está na parte estratégica, quem está nas decisões. É claro que é importante e a empresa é construída assim. Mas você não pode esquecer que você tem ali 700 pessoas trabalhando 8, 10 horas por dia, né?
fazendo com que tudo que você idealizou se materialize. Né? Então, assim, se você chega na empresa todos os dias e não pensa como você melhora esse processo para que essa vida dessa pessoa fique melhor e que a empresa fature mais, você não serve para estar ali. Né? Boa, Seja hein? porque eu melhorei um processo contábil, um processo de devolução, como eu faço da entrada na nota mais fácil, como eu crio um modelo de treinamento. Eu briguei, uma vez eu quebrei o pau com uma diretora de RH, porque ela falou assim, puta, eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu criei um bom treinamento, eu fiz a convocação e não veio ninguém. Eu falei, olha, na minha opinião, quando um filme é lançado e não tem bilheteria é porque o filme é ruim. Né? Se o filme é bom, o cinema lota. Né? Então, é simples assim. Tadinha, né? Tem que ir para trás. Quando eu tenho um artista que é bom, o show dele lota. Pronto. Assim, o teu produto não deve ser tão bom assim, senão ele tinha lotado. Né? A obrigação, e eu sempre parto do princípio que a responsabilidade é do interlocutor, não do ouvinte. Concordo plenamente. Né? Eu tenho que me fazer entender. E eu tenho que ter na cabeça que quem está me ouvindo vai ouvir as minhas palavras com uma matriz de informação, com uma história de vida, com uma cultura adquirida, com uma série de coisas que é dela, não é minha. Né? E às vezes a gente acha que é fácil. Eu vou falar e a pessoa vai entender o que eu estou pensando. Né? E a combinação das palavras não necessariamente... eu dou sempre um exemplo bem simples. Se eu falo aqui agora, olha, a hora que terminar aqui, nós vamos tomar uma cerveja. O que eu falei? Que você está esperando terminar aqui para a gente... Nós embora. quem? Bom ponto. Nós três ou sou eu e o Elton? Assim, eu sei que esse convite era só para mim e para o Elton, porque eu não quero te levar. Sim. Mas, do jeito que eu falei, então claro assim... que a gente vai Até o Voz da Consciência vai, obviamente. Nós. A combinação das palavras, ela é Boa importantíssima. Então, é obrigação sempre do interlocutor, que sabe exatamente o que ele quer dizer, fazer com que a audiência seja claro, entenda Fazer-se entender. e se faça entender. Então, eu acho que essa é a responsabilidade do andar de cima. Aquele livro que ficou famoso 20 anos atrás, lá, o Monge Executivo. Eu acho que aquilo é perfeito. Né? Aquela mentalidade de que quanto mais você sobe na pirâmide da hierarquia, mais a tua obrigação de servir a estrutura e ajudar a estrutura a funcionar, eu acho que não pode se perder. Então, eu acho que é isso. Primeiro, ter paixão pelo que faz. Segundo, procurar fazer muito bem feito. E terceiro, não deixar em hipótese alguma que o orgulho, a vaidade... o ego é cruel, né? O ego é cruel. O ego é cruel. Né? Quantas capas de exame tiveram histórias não tão boas logo na sequência. Verdade, né? verdade. Então, o ego é muito ruim. Eu conheço empresários incríveis que nunca tiveram o seu ego e que sempre, quando iam em qualquer lugar, falavam assim, o que mais eu posso aprender? Né? Às vezes eu via conversando com pessoas mais simples, né? E com a real desejo de aprender o que aquela pessoa estava dizendo. Né? Então, entender que você sempre tem para aprender, sempre tem para trocar, eu acho que é uma outra dica que eu daria. Fantástico. E a gente fala muito isso aqui também nos nossos episódios, que quanto mais alto você está numa hierarquia, ou que você pretende chegar numa hierarquia, mais você vai servir, ser um facilitador, na verdade, né? Porque cada vez menos, ou deveria ser assim, quem está no topo deveria ser o rei da razão, né? E sim, na verdade, quem proporciona muita discussão, quem dá espaço para ideias melhores. E ainda tem muita gente que acha que virou posição A, B ou C, agora eu tomo as decisões, agora eu assino, agora eu sou quem manda, eu sei o que... Cara, não é isso, na verdade. Eu acho que é um grande erro que a gente ainda convive no dia a dia. E para mim está muito ligado ao ego, né? Se o teu time não é melhor que você não é um bom líder. Ponto. Sim, exatamente. Né? Em cada função você não pode ser bom em tudo, né? Não tem como. Então, se a pessoa que você pôs na função não é melhor do que você naquilo, você não é um bom líder. Então, boa essa, hein? Boa essa. O facilitador é uma palavra precisa, né? Eu acho que você, cada vez mais na hierarquia, se transforma num facilitador. Num facilitador, num abridor de portas. E a galera tem que voar. Se você quiser abrir a porta e voar por elas,
você vai estar carregando peso na sua asa, não tem cada jeito. vez mais, quanto eu fui aprendendo, eu sofri muito, Elton, eu fui fazer coach. Quando eu saí de funções gerenciais e fui para funções estratégicas, eu estava lá com 40, com 42, 39, alguma coisa assim. Cara, eu entrei em pânico, né? Porque eu não conseguia avaliar a minha produtividade, né? Enquanto eu era gerente, eu batia a meta, eu fiz o meu papel. Sim. Eu sabia de todas as negociações, tudo passava por mim. Quando você começa a olhar um pouquinho mais alto, você vai perder o detalhe, né? Você precisa ter certeza que o detalhe Quem está lá cuidado. cuida do detalhe, exatamente. Né? Só que nesse primeiro momento não foi simples, né? Eu conheci uma pessoa que chamava Auriluce, com quem eu fiz coach e foi espetacular. Gostei tanto que depois eu vou fazer curso de coach. Não para me transformar num coach, mas para tentar liderar melhor. E eu aprendi algumas coisas nessa introspecção aí com ela, com as provocações. Primeiro, você vai ser um líder tanto melhor quanto você estiver fazendo mais perguntas do que dando respostas, né? Essa é uma coisa que eu... Segundo, gastar muita energia, muito tempo alinhando conceitos. Não processos. Né? Porque se o conceito estiver alinhado, a pessoa que está lá naquele papel vai saber que decisão tomar tanto quanto você. Você não precisa dizer para ela se ela... Mas se o conceito que você espera... Né? E terceiro, que é uma frase que eu ouvi a primeira vez numa palestra do Bernardinho, não esqueço mais, é cumprir o combinado. Né? Porra, esse é o básico, mas é tão difícil, cara. Não é um problema errar, não é um problema não bater a meta, vai acontecer. A gente não vai acertar todas. Desde que você tenha feito o melhor possível e tenha cumprido com os combinados. Olha, eu fiz tudo o que estava combinado, ainda assim a gente não chegou lá. Vai acontecer, vamos corrigir a rota, vamos reajustar. Sim. Então, eu acho que essas três coisas, né, alinhamento de conceito, no nosso papel de liderança, aprender a perguntar mais do que dar respostas, e construir uma relação, e aí eu vou puxar uma frase que a minha avó falava muito, onde há confiança, há tolerância. Né? Porque quando você quer tirar o melhor de cada um... Gostei dessa, hein? Quando você quer tirar o melhor de cada um, você tem que combinar isso antes. Né? Então, eu sempre brinco com o time, eu falo, moçada, eu vou ser aquele cara que a gente vai entrar em reunião e vocês vão me apresentar um projeto nota 8,5, 9, eu vou falar, poxa, mas por que não está 10? Né? Se vocês forem esperar o cara que vai falar ipi, urra, parabéns, eu não sou esse líder. Né? Então, já estou combinando antes. Já deixa claro. Agora, o que vocês podem ter certeza é que se vocês estão no papel que vocês estão, é que vocês são as pessoas em quem eu mais confio para estar nele. Então, não vamos perder tempo de ficar elogiando o que está bom, o que está certo, porque se vocês estão nesse papel é porque essa é a escolha. Né? A confiança é total. Perfeito. E vamos junto buscar tirar 9,5, 10. Né? Porque essa excelência é que vai fazer a diferença em cada empresa. Né? Esse é algo mais... mediano... Né? Tá cheio. Tá lá no dicionário. Né? Mediano é a média. Né? Então, nada errado, ok. Se a sua proposta é essa, tá tudo certo. Mas se você quer ser uma empresa que faça diferença, se você quer ser empresa referência, se você realmente quer se transformar no benchmark, você não pode se conformar com a mediana. Né? Você vai ter que ter um combinado, a confiança estabelecida em que a proposta de provocação vai ser sempre por bem de todos, de uma maneira ética, mas que as pessoas têm que entender que aquele cenário vai ser provocativo, que você vai estar o tempo todo tentando... E provocativo porque você confia que ele pode entregar o 10. Né? Perfeito. Não é porque você acha que ele está ali pela sua confiança de ele ser o 10. Então, quando eu te chamar e você entregou um negócio 8,5, eu não ficar feliz, dar no máximo um sorrisinho e falar, mas por que isso não, que levaria para o 10... Não é porque eu sou um carrancudo desgramado, é porque eu sei que você pode entregar. Né? Exatamente isso. Eu acho que isso também, hoje em dia, tem uma sensação muito... às vezes eu sinto assim, muito rasa. Assim, as pessoas levam pro pessoal. Meu Deus, ele tá bravo comigo. É uma geração mimimi, não, cara. Eu não tô bravo com você. Mas aí eu vou um pouco além, assim, que me preocupa mais. Não é só uma geração no sentido de idade. Não, é um momento que a gente vive, independente da idade, muitas vezes. É uma cultura que fica Isso, uma boa. Essa é a palavra. A cultura. Que fica um negócio que se o meu líder falar alguma coisa, pessoal, meu Deus, e agora? Esquece, eu estou falando porque você pode entregar mais. E que, no mínimo, talvez você tá
duvidando se você pode entregar mais ou não, mas no mínimo eu não aceito mediano. Então eu preciso que você não me aceite também, não aceite o mediano também e corra para fazer melhor. E leva um negócio assim como se fosse uma ofensa pessoal. Não é. Vira pro lado, é outro projeto e vamos seguir em frente. Com a sabedoria de entender, do meu ponto de vista muito particular, são aspas minhas, por favor, de entender que esse 10... O 10 de hoje, ele vai ser o 8,5 amanhã, cara. Perfeito. Assim, vamos evoluir. Porque senão, assim, mas foi igual o outro que a gente precisou. Sim, agora não dá, porque a gente alcançou aquele patamar, agora a gente vai pro próximo e vai pro próximo. E zero problema também que se a gente falar que, olha, 8,5 para 10 é para cá, amanhã você vai dizer, o teu 10 não é 10. O meu 10 aqui é mais 10 que o teu 10. É isso, porque nós já chegamos no 10, aí a gente mudou. Entendeu? É isso, mudamos de patamar, vamos Exato. Mas não é simples. Não é. Eu acho, e sabe o que é o pior? Em alguns momentos, frente a essa cultura, algumas lideranças, para evitar o desgaste, o confronto, começam a aceitar o 7,5, 8, porque o conflito diário, se ele não estiver muito bem resolvido, eu sempre falo assim, o desafio diário de ser melhor, ele tem que ser prazeroso, tem que ser cultural. A gente viveu momentos em algumas empresas em que todo mundo, esse combinado funcionava muito bem e todo mundo ia para cada reunião dizendo assim, cada provocação fazia com que cada um saísse de lá mais forte e melhor. Né? E não necessariamente eu consegui transpor essa mesma cultura para outras empresas que eu fui trabalhar. Em alguns lugares isso é mais difícil. Sim, né? sim. Tem a cultura da empresa também ali, né? A diferença é que eu insisto em não desistir disso. Mas eu já vi situações em que os líderes falam assim, não, putz, aqui eu vou trabalhar numa zona de conforto pouco mais baixa, porque senão é conflito contínuo. Né? Ok, é uma opção. Mas você concorda que aí ele está se jogando na mediana? Eu aprendi e ensinei muito para os meus filhos que eu não gosto da palavra certo ou errado. Né? Eu sempre digo assim, para mim não funciona. Exato. Para o meu DLA não funciona. Não serve. Para muita gente pode funcionar, tá tudo certo. Eu não consigo, né? Eu me incomodo. Às vezes meu genro vira para mim e fala, Padula, você criou um monstro. Então, assim, lá em casa... Ué, ele que escolheu casar com o monstro. Toda escolha tem uma consequência. Ele tinha essa escolha. Né? Não é? Ele pode escolher. Então, essa busca de fazer sempre melhor... eu nem sei o quanto isso é bom, é ruim, mas é a maneira que eu penso. Né? Eu acredito nisso. Né? Eu acredito nisso e eu acho que, às vezes, e não foram todas... né? Que a gente conseguiu criar um ambiente onde isso funcionava de uma maneira muito natural, muito sinérgica. Foram momentos em que as empresas tiveram resultados incríveis. Não tenho dúvida. Mas não é simples. Né? Não é. Não é o mais comum. Não é. Mas acho que é o desafio que todo mundo que está aí nos assistindo e nos ouvindo deveria levar. Seja ele um diretor, seja um gerente, seja um coordenador, seja um analista, melhorar a cada dia um pouco mais. E eu gostei da sua frase. O que eu posso fazer para a empresa ser melhor? E quando você tiver essa mentalidade, você voa. As coisas vão acontecer. Por que eu acho que voa, cara? Eu não sei se você concorda comigo. Porque essa mentalidade é rara hoje. E quem constrói essa mentalidade de evoluir constantemente? Porque tem muita gente que quer aprender, mas tem preguiça de aprender. Aprender por osmose no Instagram, no Stories, não vai aprender. Aprender dói, aprender é cansativo. As pessoas elas querem saber e dizer que sabem. Aprender é um exercício requer diferente. Humildade, requer reconhecer que não sabe coisa A, B ou C. Mas se tiver essa mentalidade de eu quero ser melhor diariamente e eu quero fazer com que minha empresa seja melhor diariamente, não tem como não crescer hoje. Porque é uma mentalidade rara. É raro de você encontrar isso. As pessoas estão coladas na mediana. Do tipo, não, é igual a tua diretora de RH daquela vez fez. Eu fiz o curso, ótimo, mas não deu certo. Se não deu certo, não foi ótimo. Eu mandei tão simples quanto isso. Exatamente. Eu mandei o e-mail. Eu mandei o e-mail. E o projeto? Então, eu mandei o e-mail. A burocracia, para mim, é uma coisa que me tira do sério. Eu sempre falo, e-mail já não é e-mail recebido, gente. Isso, né? Não é só... E quer ver quando pega assim, a diferença entre a pessoa que
que mandou e-mail aqui precisou receber 3 passos. Eu ainda Eu fico doido, cara. Eu fico doido. Eu ainda acredito muito no processo do TBC, cara. Não, tira a bundinha da cadeira, não tem Mas jeito. é a cultura de ser resolutivo e... vamos fazer, vamos resolver, vamos tirar da frente. Ó, o papo tá bom, mas o tempo tá curto. Daqui a pouco o Voz da Consciência começa a chacoalhar os braços lá e diz, tá, vai pros acréscimos, chama o VAR, aquela coisa toda. Só pra lembrar um pouco de futebol, que eu acho que Justo, estão... acho que é um momento bom pra gente falar. Não vou citar exemplos. Futebol aqui vai ser covardia, vamos treinar, né? Porque... Deixa assim. Não, Pensa bem, se você quer puxar esse papo hoje, a gente pode puxar outro dia. Eu já falei que eu só discuto com time que tem Mundial. Tá bom. Então, cara, Sem problema. é assim... Não vai falar da 51 de novo, tá ficando chato isso. Padula, você conhece todo mundo do varejo, você não conhece os caras lá da 51 pra eu chamar alguém aqui? Eu peço pra todo convidado, cara. Todo convidado, se alguém tiver um conhecido lá, eu vou arrumar um conhecido quero, lá pra cara. Eu vou trazer uma garrafinha da caninha 51 aqui no próximo Preciso, ele vai episódio. explicar por que 51 é vou. 51. Tá bom. Padula, pra gente fechar, a gente sempre traz uma perguntinha pra conectar com o nosso Mote Esporte Clube, essa brincadeira, essa resenha mais tranquila. A gente pergunta um momento esportivo que te marcou, seja do seu clube, seja de outro esporte, seja você participando. O que te vem à memória, assim, do momento marcante pra você? Cara, pra mim, eu não tenho dúvida, né? Quando você fala de esporte, é Ayrton Senna. Né? Nossa. Porque assim, eu deixei de ser um grande fã de futebol, né? Não deixei de ser palmeirense, mas deixei de ser um grande fã. Te conto num segundo por quê. Para mim, deixou de fazer sentido um esporte que não é meritocrático. Né? Então, quando você pega um jogo de tênis, está tendo agora o Wimbledon, né? E se tudo correr bem, vai dar final Alcaraz e Djokovic, vai ser uma das maiores finais da história do Sensacionais, né? Wimbledon. A hora que você vê um cara com 36 anos de idade como o Djokovic, jogando com um guri de 21, não fez 21 ainda, com a complexão física que ele está, em 5 horas de jogo, às vezes, é porque ele leva aquilo muito a sério. Ele leva aquilo muito a sério porque a carreira dele depende de vitória. Ele só é remunerado se ele vence. Simples assim. Né? Sobre isso. O Ayrton Senna, ele foi fora da curva, ele era além da curva, porque ele nunca aceitou a mediana. Né? Ele estava em busca de décimo, de centésimo, da perfeição. O Guga, outro baita exemplo brasileiro, né? Um cara que só não ganhou mais, né? Porque teve, infelizmente, uma lesão no quadril que tirou ele das quadras, mas ele vinha numa sequência de vitórias, foi número 1 do mundo por algumas semanas consecutivas, ganhou campeonatos, Masters. Então, eu acho que esse tipo de atleta deveria ser a referência. Né? Então, Ayrton Senna, para mim, é o primeiro. Fantástico. E uma outra referência de esporte, para mim, sempre foi o Bernardinho. Né? Não como atleta, né? Porque ele não foi um atleta médio. Né? Ele não foi um... Não foi. Mas como técnico, ele foi brilhante. Né? A capacidade de tirar o melhor de um grupo de pessoas que ele teve. E essa frase dele, né? Que eu tive a oportunidade de ler o livro dele, a palestra dele, enfim... o que combinado não dói, né? Porque o time sabia que ele ia tirar o melhor deles. Sim. E o time topou. Porque sabia que aquilo ia levar eles para um lugar onde os outros não iriam. Né? E fez dele o técnico de esporte coletivo mais vitorioso da década no mundo. Né? Então, não é para qualquer um. Então, esporte, para mim, inevitavelmente, quando eu falo de esporte, a minha referência está muito ligada à meritocracia, às vezes mais do que à paixão. Perfeito. O meu lado cartesiano acaba me levando para esse caminho. Né? Apesar de ser um apaixonado por esporte, fiz esporte a vida inteira, mas sempre, quando eu olho hoje... E o futebol perdeu um pouco disso no meu ponto de vista. Eu acho que, às vezes, ele não tem sido meritocrático, ele não tem remunerado, ele não tem recompensado na justa medida as partes. Faz todo sentido. O Bernardinho tem uma frase que eu gosto muito também, que a seleção não é feita pelos melhores, e sim pelos certos. Cara, achei essa frase Se você pensar que ele teve coragem de tirar do time o melhor levantador do mundo, eleito naquele ano. Sim. Colocar o filho dele no lugar. Exato, né? E ser respeitado e todo mundo a entender que era a decisão certa, porque... todo mundo sabia que na cabeça dele ele não faria nada que não fosse o melhor para o time.
não é tão simples. Não é. E aí ele traz uma passagem também que falou, você acha que é difícil demitir um funcionário? Vai cortar um atleta no ciclo olímpico, que ele não tem um emprego na próxima semana. O próximo possível emprego dele é daqui a 4 anos, cara. Aquele sonho da vida, se ele conseguir, depende da idade dele, né? É daqui 4 anos. Então, eu falei, cara, vai. E quando você tem 12, tem que cortar um. Não tem espaço para 12 ou para 13, sei lá. Só para 12. E você faz o quê? Cara, eu gosto dele também. Muito bom. Padula, obrigado demais. Padula. Obrigado eu do convite. Caramba, que aula. Muito bom. Não é fácil a agenda do homem. O homem é concorrido. Justo. Mas obrigado mesmo. Para nós é uma honra enorme tê-lo aqui. E tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ajudar muita gente a clarear e, acima de tudo, sair da mediana, que esse é o grande ponto. E quem quiser nos acompanhar, quiser assistir, ouvir, onde encontra, meu querido? Procura a gente lá nas redes sociais, a gente tá no Instagram, no TikTok, Protagonismo Esporte Clube. Para assistir o episódio completo, para nos ouvir, procura a gente no YouTube, no Spotify e no Deezer também, Protagonismo Esporte Clube. E claro, né, manda para todo mundo, encaminha. Para quem que você conhece que precisa dar um toque para sair da média, pegar umas dicas aqui do Padula, já manda lá. Pô, pensei nisso, cara. Vamos ser provocativo. Aquele amigo mediano, manda para ele, cara. Manda assim, lá. Ele só vai descobrir no final do episódio. Manda lá pra ele. Assim, ó, manda para 2, um que é mediano e um que é muito bom. E aí deixa eles descobrir quem Isso. Boa. Maravilha, então, gente, acompanha aí e vai ser legal cada vez mais um papo com gente que fez acontecer e que tá ali, tá na lida e tá superando as expectativas, certo? Justo. Valeu, Obrigado. até a próxima, gente. Valeu. Um abraço. Boa.